Olá! Sabe aquelas histórias antigas que parecem que foram escritas ontem? Hoje a gente vai mergulhar em uma delas. Uma parábola que fala sobre risco, sobre medo e principalmente sobre a enorme diferença que existe entre só proteger o que a gente tem e fazer isso crescer. Vamos juntos descobrir o que essa história de séculos pode ensinar para a nossa vida hoje? E para começar, já fica aqui uma pergunta para a gente pensar. O que será que define o sucesso, hein? É aquilo que a gente recebe na vida, o nosso ponto de partida? Ou será que é o que a gente faz com o que recebeu? É sobre as cartas que temos na mão ou sobre como jogamos o jogo? Vamos descobrir? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo como a oportunidade foi distribuída. Depois a gente vê as duas mentalidades que aparecem, a de crescimento e a paralisia pelo medo. Em seguida vem o acerto de contas e, para fechar, a gente traz tudo isso para os dias de hoje, para entender o que é talento e por que a vida é, na verdade, um grande investimento. Bom, a história começa de um jeito bem direto. Um homem muito rico, antes de sair para uma viagem longa, chama 3 dos seus servos e decide confiar os bens dele nas mãos desses caras. E olha que interessante, a distribuição não foi igual para todo mundo não. Cada um recebeu uma quantia de acordo com a capacidade que o chefe via neles. E é muito importante entender isso. Um talento, naquela época, era uma fortuna, mas uma fortuna mesmo. Então, mesmo quem recebeu menos, na verdade recebeu uma oportunidade e uma responsabilidade gigantescas. Olhando aqui no gráfico, a gente vê bem essa divisão. O primeiro servo recebeu mais, o segundo uma parte intermediária e o terceiro a menor parte. Mas o ponto-chave aqui não é a quantidade, é que todos receberam algo muito valioso. A verdadeira questão era o que eles iam fazer com essa chance. Agora vamos dar uma olhada na atitude dos 2 primeiros servos. A gente pode dizer que eles tinham uma mentalidade de crescimento, sabe? Quase de empreendedores. Eles não olharam para aquilo como um peso para guardar, mas sim como um capital para investir. Vamos começar pelo primeiro? O que recebeu a bolada maior. 5 talentos. Com essa responsabilidade toda em mãos, o que será que ele fez? A história conta que ele agiu imediatamente, sem enrolação, sem deixar para depois. Ele botou o dinheiro para girar, fez negócios e o resultado? Um retorno de 100%. Ele simplesmente dobrou o capital. Uma performance impressionante, né? Tá, e o segundo servo? Aquele que recebeu 2 talentos. Será que por ter recebido menos, ele agiu com mais cuidado, com mais medo? Que nada, ele seguiu exatamente o mesmo raciocínio. Foi lá, trabalhou com a mesma dedicação, investiu o que tinha e também dobrou o capital dele. O que a gente vê aqui é um padrão muito claro. Os 2 entenderam que a missão não era guardar, era multiplicar. Mas é aqui que a história dá uma virada. O foco agora muda completamente e vai para o terceiro servo. E a abordagem dele é um contraste total com a dos outros 2. Chegamos então no terceiro servo. Ele recebeu só um talento. Mas, como a gente já viu, um talento já era muito dinheiro. Uma grana que podia mudar a vida. Só que a atitude dele foi radicalmente diferente. E aqui está o ponto que muda tudo, a motivação dele. Não foi preguiça, foi medo. Ele mesmo disse que teve medo do patrão. Medo de perder aquilo que foi confiado a ele. E aí, ele tomou a decisão que parecia a mais segura de todas. Cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Ele escolheu a preservação total, em vez de qualquer tipo de risco ou crescimento. Aí o tempo passa, o patrão volta de viagem e chega a hora da verdade, o acerto de contas. Cada um dos servos precisava prestar contas do que fez com o que recebeu. E a resposta do senhor aos 2 primeiros é: nossa, muito reveladora. Repara bem que o elogio é exatamente o mesmo para os 2. Ele não compara um com o outro pela grana que eles fizeram, mas pela fidelidade. Os 2 dobraram o que tinham e a recompensa foi a mesma. Mais confiança para administrar muito mais coisas. E aqui o contraste fica brutal. De um lado, os que arriscaram ou multiplicaram são recompensados com mais responsabilidade, mais oportunidades. Do outro, aquele que jogou na retranca, paralisado pelo medo, não só leva a uma bronca, como ainda perde o pouco que tinha. A inação dele não foi vista como cuidado, mas como negligência. Tá, a história é forte. Mas e aí? O que isso tem a ver com a gente hoje? Para a gente entender de verdade, primeiro precisamos traduzir a peça central da história. O que são os talentos na nossa vida? A própria palavra talento evoluiu, né? Se lá na história era uma medida de prata, hoje a gente usa para falar sobre as nossas habilidades. E a parábola nos convida a pensar de forma ainda mais ampla. Talentos são todos os recursos que a vida nos confia.
Vamos pensar juntos. Nossas habilidades naturais, a educação que tivemos, nosso tempo, nosso dinheiro, as oportunidades que pintam na carreira, nossos relacionamentos. Tudo isso, gente, são os nossos talentos de hoje em dia e nós temos a responsabilidade de administrar tudo isso. E isso nos leva direto para a grande lição dessa história, para a ideia central de como a gente deveria encarar a vida e todos os recursos que temos em mãos. No fim das contas, a parábola coloca a gente diante de uma escolha fundamental. De um lado tem a fidelidade ativa, a coragem de usar, de arriscar, de multiplicar o que a gente tem. Do outro lado tem o medo, que faz a gente esconder nossos dons para não correr o risco de perder. E é essa escolha que define tudo. Isso nos leva a um princípio que é quase universal, que a gente poderia chamar de a lei do uso. É que nem um músculo, se não for usado, atrofia. Nossas habilidades, nosso conhecimento, nossas oportunidades também minguam se ficarem parados. O crescimento não vem de guardar, vem de usar. E é com essa provocação que a história nos deixa. A vida não é sobre não perder, sobre se preservar, é sobre investir, sobre multiplicar. A grande pergunta que fica martelando na cabeça não é o que foi que eu recebi, mas sim o que eu estou fazendo com o que eu recebi. E essa escolha, essa escolha é nossa.